Então, por conta do autismo e das altas habilidades, eu nasço uma criança diferente. Estou extremamente questionadora desde muito pequenininha. Então, um exemplo bem bobo, mas que eu sempre achei muito engraçado, que minha mãe contava essa história sempre. A minha mãe era católica, né, meu pai também. E ela levava a gente sempre na missa, ou às vezes ia até a igreja, que era lá perto de casa, pra acender vela, ou pra rezar, enfim. E aí, beleza, e a minha mãe, eu e minha irmã. Acho que eu tinha mais ou menos uns 4 anos, minha irmã com 6, vamos pra igreja. E aí, nessa igreja tinha Jesus, uma imagem lá de Jesus bem grande, assim, num caixão de vidro, cheio de dinheiro. Eu já achei engraçado quando era pequena. Aí lá vou eu perguntar pra minha mãe: Mãe, Jesus não tá morto? Aí ela: como assim? Eu nunca soube responder direito minhas perguntas. Eu disse: olha lá, ele não tá ali na cruz, ele não morreu? Ela falou: morreu. Ali ele também não tá no caixão? Ele não tá morto? Tá morto. Então por que a gente tem que dar dinheiro pra ele? Porque assim que a gente chegava lá na igreja, ela já dava um dinheirinho pra mim e pra minha irmã pra gente correr e colocar lá nesse negócio de Jesus. Só que eu não queria dar meu dinheiro pra Jesus. Ué, ele tá morto, ele vai fazer o que com o dinheiro? Era exatamente esse o meu raciocínio. E eu verbalizava isso. Não só pra minha mãe, pra todas as pessoas que vinham conversar comigo. E não era comum, que nem a minha irmã, ela vem toda quietinha, toda bonequinha, toda princesinha. Eu era um terror, um tasmania. Eu caía todos os dias, eu me quebrava, eu sou cheia de cicatriz. Eu coloquei tala até nas costas. Acho que o médico fez isso só pra ver se eu ficava quieta, porque toda vez que eu caía e me arrebentava, meu pai me levava pro mesmo hospital, que era ali na Vila Carioca. Então eu já era conhecida na parte ortopédica. Ah, mas como assim se quebrava? Eu ficava pulando em cima das coisas, eu era gordinha, então eu queria fazer o que as crianças magras faziam. E quando eu vi, eu tinha me arrebentado, caído. Eu engessei. Eu só quebrei o braço esquerdo, na parte do pulso. Foi uma única vez que eu quebrei. Agora, luxar e trincar, no esquerdo foram 9 vezes que eu engessei, contando com a que eu quebrei, né? Quebrei uma, então mais 8. E o direito, 7. E as pernas, eu engessei 2 vezes cada uma. E tava nas costas. E é interessante isso porque o meu reconhecimento em relação ao autismo foi numa conversa também com uma querida amiga que tem uma filha também, e ela tava contando sobre a filha dela. E a filha dela também caía muito. E aí eu falei: tá aqui, eu não sabia ainda, né, que eu era autista. Eu falei: não, será? Porque quando eu senti que eu era, eu fui trocar com a minha irmã. Ai, gente, todo mundo devia ter uma irmã como a minha na vida, sério. Que tesouro. Aí eu virei pra ela e falei: Pam, eu acho que eu sou autista. Ela: ah, não. Ela me aloprou. Ela falou: você tá ficando louca. Ah, pelo amor de Deus, só faltava essa. Que mané autista, que? Ah, pra puta que pariu. Aí eu: não, é verdade, né? Sou doida mesmo. Não tem nada a ver. Mas isso não. E deixei pra lá. E pior que eu sou. Pior ou melhor. Às vezes pior, às vezes melhor, né? Porque todo mundo é doido. Então eu era uma criança que ficava muito perto mais de adultos do que de crianças. A minha infância foi maravilhosa no sentido de brincar, de estar na rua, de fazer acontecer. Mas para os meus próprios amiguinhos, eu era esquisita. Porque se um amiguinho, lá na minha fase de uns 6, 7 anos, tava ali comigo brincando, aí ele falava mal da amiguinha. Gente, criança, tá? Eu já não gostava. Porque assim, ué, você tava brincando com ela e agora você tá falando dela? Então você vai falar de mim. Isso. Começo a estudar sobre tudo que eu sei, espiritualidade, lei da atração, que era Seishonoye ainda, que nem tinha muita coisa. Gente, não tinha nem Google, velho. Começo aos 7 anos. O primeiro livro que eu li foi Como Atrair a Boa Sorte, do Masaharu Taniguchi, mestre da Seishonoye. E nesse livro falava pra gente conseguir mudar a nossa parte cerebral, a gente tinha que repetir coisas positivas por mais de 20 vezes. Eu pego meu livrinho, coloco embaixo do braço e vou ensinar minha avó, minha mãe, meu pai e minha irmã. Aí imagina, quem me deu atenção? Minha avó falava assim pra minha mãe: ô Áurea, tira essa menina de perto de mim, não tô aguentando mais. Meu Deus, ela não para de falar, ela não para de perguntar, tudo ela quer saber. E era muito louco, porque assim, eu brincava muito na rua, eu tinha essa liberdade, né, que não era como agora.
Mas ao mesmo tempo eu tinha momentos que eu tinha que ficar sozinha. Aí meus amiguinhos lá, não quero, hoje eu não quero. Então eu já era esquisita por causa disso. Porque tinha o maior sol a pino lá. Todo mundo empinando pipa, porque eu empinei pipa. Eu fiz tudo que uma criança saudável deveria fazer, né? De brincar. Mas às vezes eu não queria sair. Eu queria ficar lendo os meus livros. E aí minha avó achava muito esquisito. Ela falou assim, não, isso é normal. Aí ela vinha, por que você não vai pra rua? O seu amigo não veio te chamar? Vai pra rua, olha só o que tá com isso aqui. Não, eu não quero. E detalhe, eu lia os mesmos livros repetidamente. Porque não tinha muita coisa que me interessasse, né? Que me despertasse. E aí eu também não conseguia ficar longe da minha mãe. Eu tinha uma dependência da minha mãe absurda. Então, assim, enquanto a minha irmã ia passear com os meus tios, ia na casa dos meus tios, ia viajar com os vizinhos, eu não ia pra lugar nenhum. Porque eu morria de medo de que se eu fosse e voltasse, minha mãe ia me abandonar. E por que eu achava isso? Como meu pai era alcoólico, a minha mãe brigava com ele e eu tava lá, ó, prestando atenção em tudo. E ela falava muito que ela ia embora pra ele. Não, porque se você não parar de beber, eu vou embora. Porque não sei o que, não sei o que lá. Quando isso vem pra uma criança, sei lá, de 2, 3 anos, ouvindo uma coisa dessa, uma criança como eu não sei como que é um neurotipo, porque eu não sou, né? Eu sou neurodivergente. Então eu registrei isso desse modo. Eu achava que a minha mãe ia embora e ia largar minha irmã e eu com meu pai. Meu Deus, aquilo me desesperava. E eu tinha sonhos repetidos, que eu tive esses sonhos até mais ou menos uns 20 e poucos anos, da minha mãe me abandonando. Eu via a cena dela me abandonando. E aquilo me... Aí nasce a agradadora e a salvadora da pátria. Por quê? Se eu consertar meu pai, se eu fizer meu pai parar de beber nessa porra, minha mãe não vai embora. Aí ela vai ficar feliz e aí ela vai me amar. Por quê? A criança não tem formação cerebral e repertório emocional para saber que as merdas que estão acontecendo ali no entorno não são de responsabilidade dela. Ao contrário, a gente acha que a culpa é nossa. Então, o fato do meu pai não parar em casa, o fato do meu pai beber, o fato do meu pai jogar baralho, o fato do meu pai fazer um monte de merda, pra mim a culpa era minha. E aí minha mãe ficava triste e eu achava que eu tinha que consertar. Aí nasce a salvadora da pátria. Nasce uma pessoa que não pode ter necessidades. Isso que é foda, e aí que nasce o trauma infantil. As necessidades essenciais e básicas da criança não serem atendidas. Como atenção, carinho, afeto, respeito, amor, calma, tranquilidade, leveza. Quem que você conhece que foi criado assim? Eu conheço pouquíssimas pessoas. Mas reforço e falo novamente, não foi culpa dos meus pais. Eles deram aquilo que eles tinham pra dar e tá tudo certo. Só que aí eu achei que eu tinha que consertar todo mundo, que eu pensava, se eu consertar, mas não dar de modo consciente. Não é aqui, ó, deliberando do modo como eu tô contando. Isso tá no inconsciente. Detalhe, meu cérebro não tava nem formado. Mas ali eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa pra melhorar a situação da minha família, porque aí eles iam conseguir me enxergar e aí eu poderia ser eu. Aí lá pequenininha eu guardo a minha essência no bolso, o medo do meu pai, a raiva da minha mãe por não fazer porra nenhuma e continuar no mesmo lugar, porque eu queria muito que minha mãe se separasse do meu pai. Porque pra mim era a solução dos problemas. Se ele tá sendo um merda, se ele tá sendo um bosta, o que você tá fazendo com ele? E eu pedia pra ela separar dele, tá? Só que imagina, minha mãe era autista e meu pai era o suporte dela. 50 anos juntos. E quando nasce a salvadora da pátria, quando nasce a codependência, que esse termo de salvadora da pátria nasce da codependência, e o termo codependência nasce com os alcoólicos, todo alcoólico tem um codependente, que é aquele que alimenta a dependência dele. Então minha mãe era codependente do meu pai, eu me torno codependente da minha mãe. E aí a merda tá feita. E eu tô morrendo de calor, tô me sentindo super incomodada de reviver tudo isso, então... Até que foram 2 vídeos pra hoje, né? Então tá ótimo. Pra cura ancestral de hoje.